Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus sobre todos vocês, sobre nós que estamos aqui hoje reunidos juntos, a você que está em casa, está em algum lugar aí atrás da telinha, que Deus abençoe a tua família também, a tua casa, o teu lar, que a presença do Senhor seja sobre todos nós nessa manhã, amém? Eu queria começar fala nessa manhã só contando algo que a gente viveu esses dias, eu e a Kelly com o João, e como Deus é tão bom e seu Espírito fala ao nosso coração e nos ensina. O João está sendo introduzido no videogame, né, e a piazada gosta, enfim, e agora no mês de aniversário dele ele ganhou alguns jogos online, daí eu tive que colocar o meu cartão na PlayStation lá. E o pai aqui deixou ativo o cartão, enfim. E o João tem 7 anos. Ele sabe comprar, mas não sabe pagar. E ele acabou comprando. Eu estava trabalhando e eu recebi uma notificação dizendo: você reconhece essa compra? E na hora eu levei um susto. Falei, cara, o João está comprando. Liguei para a Kelly urgente e falei, onde que está o João? Está jogando. Está no videogame. Daí eu falei para ela, vai lá agora, porque ele está comprando. Ela já vi ela gritando em casa. Enfim, irmãos, ele comprou, ele fez 7 compras, daí eu abri meu e-mail para ver, tinha 7 compras lá. Na hora me estremeceu assim, me gelou. Falei, desliga tudo isso aí, já deu aquele surto na mãe, aquele já arrancou os cabos daquele negócio, e disse que desligou tudo, tirou da sala. E aí começou aquela pressão sobre a cabeça do menino de 7 anos. Você quer Mac, você quer comer esse mês? Não tem, porque você gastou o dinheiro que nós nem tínhamos. Daí qualquer coisa que acontecia, não, João. Você foi fazer a compra que não era para ser feita, você foi gastar o dinheiro que nós não tínhamos. E toda hora afirmando a ele, você errou, você fez errado, você trouxe peso para a nossa família. Você trouxe custo para a nossa família. Você deu prejuízo para a nossa família. Eu acho que foi na sexta ou no sábado. Sexta, eu estava no meu quarto. O Espírito Santo falou assim para mim. É assim que eu ajo com você? É assim que a Kelly age? Que eu ajo com a Kelly? Com a tua família? Na hora, meus irmãos, eu falei para a Kelly, gritei, Kelly, não fale mais nada para o João. Não vamos falar mais nada para o João. Se teve um bobão nessa história, fui eu que deixei ativo. Um cara de quase 40 anos deixar ativo um cartão. Já vi várias notícias dessa, onde filhos compraram e o pai ficou aterrorizado e eu caí nessa. Mas o que eu queria trazer para vocês é isso. Esse Deus não nos trata, nos lembrando todo dia dos nossos pecados. Mas Ele pegou tudo isso para Ele. E nos tornou justos diante de Deus, através de seu Filho. E Páscoa trata muito disso. Então eu levei essa chapuletada de Deus e falei, João, nós não vamos mais falar isso, ok? Esquece, está resolvido, já cancelei o cartão, não tem mais como. Ele está lá agora queimando as moedinhas que ele comprou, comprando as coisas que ele quer. E eu ainda fico fazendo um pouco de pressão, não gasta tudo ainda, calma, deixa aí. Mas eu não quero que o meu filho seja alguém que cresça diante do Senhor, tendo peso pelas culpas. Mas eu quero que ele seja alguém que seja liberto por aquilo que Deus fez pela vida dele. E que eu seja liberto. Amém? Querido Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui com os meus irmãos e obrigado porque mais uma manhã começou para nós e o Senhor apagou tudo. E o Senhor começa um novo dia com a tua família, com os teus filhos. E eu quero te agradecer, Senhor, pela tua fidelidade, generosidade, bondade sobre o teu povo. E eu oro, Pai, para que nessa manhã o Senhor venha falar com cada coração aqui, da tua maneira, do teu jeito, da tua forma, da maneira que o Senhor se expressa. Mas a minha oração é para que os corações sejam quebrantados nessa manhã.
que o meu coração esteja totalmente aberto diante de Ti, como na canção que nós cantamos, nos rasgamos por inteiro. Nos dá essa coragem, nos dá essa ousadia. E eu oro, Espírito Santo, fala conosco nessa manhã. E nos enche com a Tua graça, com a Tua formidade, com a Tua beleza. É o que nós precisamos, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém? Queria ler um texto aqui, não precisa abrir lá antes de nós chegar no texto, eu queria só introduzir com Gênesis 50. Quero só fazer uma menção. Gênesis 50, vocês sabem, o povo está todo lá no Egito, termina de alguma maneira protegidos, cuidados, alimentados. Porém, o patriarca Jacó morre e José, através de instruções que foi dada a ele, quer sepultar seu pai. E lá nós temos um faraó, temos um líder daquele povo, que conhecia toda a história, conhecia todo o relato bíblico, conhecia quem era José, o que José fez, o que esse povo tinha a ver com o povo deles, qual a bem-aventurança que eles se apoderaram a partir desse povo do caminho, desse povo hebreu, do povo de Deus. E o texto diz assim que, depois que Jacó faleceu, quando terminou o período de luto, José procurou os conselheiros do faraó e lhes disse: por gentileza, peço que falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai me fez prestar um juramento. Disse: morrerei em breve, leve meu corpo de volta para a terra de Canaã e coloque-me na sepultura que preparei para mim. Portanto, peçam que me deixe ir sepultar meu pai, depois voltarei sem demora. O faraó atendeu ao pedido de José e disse: vá e sepulte seu pai, como ele o fez prometer. Então José partiu para sepultar seu pai, foi acompanhado de todos os oficiais do faraó, todos os membros mais importantes da casa do faraó e todos os oficiais de alto escalão do Egito. José também levou consigo toda a sua família, seus irmãos e a família deles. As crianças pequenas, os rebanhos e o gado, porém, deixaram na terra de Gósen. Muitas carruagens e seus condutores acompanharam José, formando um grande cortejo. E o texto termina dizendo: então José fez os filhos de Israel prestarem um juramento e disse: quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta, levem meus ossos com vocês. José morreu com 110 anos, os egípcios o embalsamaram e o colocaram em um caixão no Egito. Amém? Então aqui nós temos um relato, eu estou lendo um livro agora do Leandro Vieira, o pastor aqui da Família dos que Creem. Ele tem um livro chamado O Evangelho Completo, que ele escreveu recentemente, e eu estou buscando ampliar a minha visão, e a maneira correta de a gente fazer uma leitura da Bíblia é uma maneira plena, completa. Nós precisamos entendê-la de capa a capa para fazer sentido tudo aquilo que a gente está vendo, e não é uma coisa fácil, mas é possível. E nós precisamos, a partir do Espírito Santo, buscar isso, entender esse evangelho pleno. E por isso que eu estou trazendo isso, esse ponto já de início. Então nós temos uma história que foi desencadeada a partir da criação, onde todos nós sabemos, certo? Adão e Eva viviam no jardim, totalmente protegidos naquele ambiente de segurança, naquele ambiente de alegria, de paz, de felicidade, de amor. Porém, há um rompimento, há uma queda. Essa queda gera juízo de Deus, gera consequências para a terra, que Ele mesmo dá. Enfim, e tem esse relato, texto continuando com os patriarcas, Deus levantando um homem, dizendo: você vai levar a minha palavra, vai levar quem eu sou, e eu vou começar a me revelar. E aquilo que o Aquiles sempre bate na tecla aqui sobre a Missio Dei, sobre a missão de Deus, ela começou lá atrás. E a gente precisa ir lá para trás e voltar para a gente começar a entender o contexto das coisas. Para parar com pré-julgamentos, bestas, às vezes coisas que nós falamos que não tem nada a ver. Mas precisamos compreender o que a Escritura de fato está querendo dizer, qual o princípio que Deus está estabelecendo ali para nós. Amém? Então eles têm essa queda, essa ruptura, os patriarcas vêm trazendo toda essa consolidação, e chega aqui em Gênesis 50, finalizando esse tempo de José no Egito, com todo esse povo, com toda essa turma,
certo? Porém, o povo de Deus ainda continua sendo ameaçado. E aí nós vamos ter o livro de Êxodo, que é a saída, que vai trazer todo esse contexto para nós, agora desse povo que se tornou escravo. E a Páscoa nasce aí. Então eu quero hoje eu preciso que vocês me permitam eu ler. Eu fui buscar um material, encontrei um material da Universidade Metodista de São Paulo, professor, me esqueci o nome dele agora, mas é um material de apoio, tá? Referente à origem da Páscoa, e como nós estamos falando da Páscoa, que eles estragam algo referente à Páscoa e tudo mais, isso foi muito abençoador para mim e eu queria compartilhar com vocês. Espero que não seja cansativo, não é para ser, mas assim, fique atento àquilo que esse camarada escreveu, a maneira que ele aborda esse tema. Amém? Então, nós estamos aqui agora no momento onde o povo está escravo. E aí eu queria ir com vocês agora para Êxodo 12, que ali vai dizer para nós a narrativa sobre a primeira Páscoa. Eu quero ver se eu vou ler inteiro, eu vou dar uma pulada depois aqui, mas eu vou iniciar aqui já, em Êxodo 12, 1. Então a palavra de Deus diz assim: então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. Só lembrando, Moisés era um cara que estava totalmente aquém, perdido na sua objetividade, no seu propósito de vida, disse assim, sabe uma coisa, eu vou ficar cuidando das ovelhas do meu sogro Jetro, ficar cuidando da minha mulher aqui, da minha vidinha, Mateus, e deixa a coisa rolar, deixa a vida rolar. Porém, o Deus que está em missão vai lá e se apresenta para ele, diz, ei, eu tenho algo para você, Moisés. Você é um libertador. Amém? Deus desenrolando a história. Então, Moisés está ali agora, ouvindo direcionamentos de Deus, a partir dele, de Arão, seu irmão, para estarem conduzindo esse povo. Aí ele vai dizer assim, então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida, o animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para o amanhã seguinte, queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem de sandálias nos pés e cajado na mão, prontidão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra no Egito, a praga de morte não os tocará. Esse será um dia de ser recordado. Por isso do resgate que aquilo está dizendo. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Durante 7 dias comerão pão sem fermento. No primeiro dia da festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quem comer pão com fermento durante algum dos 7 dias da festa, será eliminado do meio de Israel. No primeiro e no 7º dia da festa, todo o povo celebrará um dia oficial de reunião sagrada. Não será permitido nenhum tipo de trabalho nessas datas, exceto o preparo da comida. Celebre a festa dos pães sem fermento, pois ela lembrará que eu tirei suas multidões da terra do Egito exatamente nesse dia. A festa será uma lei permanente para vocês. Celebrem nesse dia de geração em geração.
Deixa eu só correr um pouquinho aqui. Aí eu vou para o 28. Assim o povo de Israel fez conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés e Arão. À meia-noite o Senhor feriu mortalmente todos os filhos mais velhos da terra do Egito, desde o filho mais velho do faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho do prisioneiro no calabouço. Até mesmo os primeiros machos dentre os animais foram mortos. O faraó, todos os seus oficiais e todo o povo egípcio acordaram durante a noite, e ouviu-se um grande lamento em toda a terra do Egito. Não houve uma só casa onde não morresse alguém. Esse é o relato. No meio da noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Saiam daqui, ordenou ele. Deixem meu povo e levem os demais israelitas com vocês. Vão e adorem o Senhor como pediram. Levem seus rebanhos como disseram e sumam daqui. Vão embora, mas abençoem-me ao sair. Amém? Esse é o relato. Essa é a narrativa. Então eu queria que vocês pensassem, se coloca lá agora nessa situação, povo escravo. E interessante que Deus, ele tem umas particularidades, ou assim, como ele é o dono da história, ele disse assim, isso vai acontecer exatamente nos 430 anos. Nem um dia mais, nem um dia menos. Com 430 anos de escravidão, ele se hoje chega. Amém? Então esse povo está lá sendo totalmente explorado, muitos morrendo de fome, sofrendo, trabalhando que nem louco, sem ter nada, sem ter uma perspectiva, enfim, escravos, sem território, sem povo, sem nada, sem lei, sem nada. O povo totalmente abatido, totalmente entregue. E aí eles recebem uma palavra, uma direção dos seus líderes, Moisés, Arão, dizendo, olha, o Senhor está dizendo algo para nós. Ele vai trazer libertação para nós. Ele vai trazer vida para nós. Ele vai mudar esse quadro que a gente está vivendo hoje. Então, vocês vão fazer dessa forma, assim, 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 assado. E aí, toda a história desenrola. Irmãos, eu imagino eles vestidos ali, prontos. Cara, vai acontecer. Que horas que vai acontecer? Que horas que isso vai acontecer? E a família está ali reunida, atenta. Até a hora que começa a se ouvir os prantos, os gritos, os choros, os lamentos, os berros. Porque a morte começou a passar. O anjo da morte começa a passar sobre aquele lugar. E a sentença começa a ser efetivada sobre aquele povo, sobre aqueles egípcios, sobre aquele faraó. Porém, o texto diz que todos aqueles que tinham a marca nos umbrais da porta, não foram tocados, foram preservados. Isso é milagre ou não? Como que pode uma bomba atômica ser arremessada aqui e alguns não serem atingidos? Há um dono da história, há alguém que começou algo que muitos não entendiam, e nós, como nós, muitas coisas não entendemos ainda hoje, vamos entender mais adiante. Estão vivendo a história. Então essa é a narrativa. Então agora eu queria com vocês permitir eu ler esse material e que Deus consegue, né? Mas que Deus consegue, que nós consigamos entender o que Ele tem para as nossas vidas. Então eu denominei como Páscoa um fato, uma oferta para a liberdade. Então, baseado em Êxodo 12, o nome que a Bíblia hebraica usa para denominar Páscoa é peça. Não sei se assim é peça, a expressão, mas é essa palavra. Com a palavra peça, o texto bíblico quer significar duas coisas. Né? E peça, ela vem da palavra passagem para nós, né? Ela é passagem. Então, da escravidão para a libertação. E ela então traz dois significados, ela tem dois pesos aqui. O primeiro deles é esse ritual, essa celebração que acontece, né, que nós vimos aqui, conforme o texto desde o 12 vai dizer, dentro desse antigo calendário bíblico. E a segunda
que para nós é algo latente, algo muito forte para nós, que faz parte do nosso tempo, é a vítima do sacrifício, isto é, o Cordeiro Pascal, que está envolvido nessa cerimônia. Na Bíblia, o nome de uma pessoa ou instituição é sempre um dado importante para se conhecer o que eles são e o que representam. O nome não é um simples rótulo, uma etiqueta ou uma fachada publicitária, mas ele exprime a realidade do ser que o carrega e representa. Assim é o nome Páscoa. O ato central desse ritual era o sacrifício de um jovem animal do rebanho de cabras e ovelhas. O ritual, o centro, a base de tudo isso, era o cordeiro que era sacrificado. E dentro desse ritual, incluía algumas etapas, que o texto vai dizer, que se retirava o sangue desse animalzinho, ungia a entrada das cabanas com o sangue do animal, assava a carne do animal, com a carne assada fazia um grande banquete para a família reunida. Deus sempre, a base de Deus constituindo sempre a sociedade em torno da família, que é o que a gente sempre fala. Sociedades, os mundos se estabelecem a partir das famílias, dos lares. A celebração da Páscoa exigia dos participantes esse ritual, as seguintes posturas: ter uma atitude de marcha e pressa, usar vestimenta para a viagem. Entenda, irmãos, que nós estamos trazendo aqui é o contexto da primeira Páscoa, ok? É o primeiro momento, é a primeira citação, é o primeiro acontecimento. Então, se transporta para esse ambiente. Aí esse professor ele diz assim: parece que o objetivo dessa cerimônia era pedir proteção divina para a família e seu rebanho de animais menores contra o exterminador, que no hebraico era o Maxerite, ou saqueador, bando de destruição. O exterminador pode ser qualquer tipo de agressor, desgraça, enfermidade, peste ou acidente em que poderia ocorrer qualquer membro da família ou os seus animais. O povo israelita deixou de ser seminômade e deu início ao processo de sedentarização. Eu nunca tinha visto, para mim, sedentário, sempre fiquei como eu estou, não faço nada, aquela coisa, o corpo mórbido, preguiçoso. Daí você vai lá, o que é essa sedentarização que ele quer dizer? Que é um povo que era nômade, não tinha terra, não tinha lugar, mas a partir dali, Deus está dizendo, vocês vão ter uma terra, vocês vão ser de uma região, vocês vão ter um lugar. Paulatinamente, o povo foi se tornando agricultor, embora parte dele continuou na vida pastoril. A cerimônia continua a ser celebrada em família, mas a Páscoa deixou de ser um ritual ligado à troca de favores divinos, para tornar-se uma memória da ação de Deus, salvando o povo hebreu da escravidão. A ordem para celebrar a Páscoa tem uma dimensão profética. O Deus da história nos conduzindo para algo, nos levando a algo. Não fica só em torno do ritual, da cerimônia, daquilo que nós cantamos agora há pouco, às vezes algumas coisas simplesmente vazias. A celebração não encerra um simples agradecimento pela libertação da escravidão e a concessão da terra para morar, criar a família e plantar para obter o alimento. A celebração possui a dimensão profética da contínua presença salvadora de Deus junto ao seu povo. E Jesus captou essa amplitude de celebração quando disse, lá em 1 Coríntios 11, quando ele vai falar sobre essa ceia, sobre essa Páscoa, sobre essa refeição juntos, ele vai dizer, fazei isso em memória de mim, até que ele venha. Os versos 26 e 27 providenciam a explicação do nome Páscoa para as gerações e gerações de salvos da escravidão. Com isso, o texto bíblico quer mostrar que essa celebração da Páscoa possui uma novidade. Ela não é mais dominada pelo medo do faraó ou dos outros possíveis exterminadores que possam haver nos caminhos do povo de Deus. A celebração da Páscoa, do povo liberto e instalado na terra de Canaã, passa a ser marcada pela alegria e certeza da presença de Deus entre o povo liberto e salvo. Todavia, a antiga Páscoa foi relida e ressignificada.
O antigo culto dos pastores seminômades possuía a função de controlar as forças da natureza. Por exemplo, os povos anteriores aos hebreus acreditavam que, oferecendo em sacrifício o filho primogênito, poderia controlar a bênção e a ira divina. Como na cerimônia da primitiva Páscoa, os pastores acreditavam que poderiam amenizar a ira divina do vento destruidor. Então havia uma crença, isso que nós precisamos entender. Por isso que quando a gente vai para o texto bíblico, a gente precisa, Deus dá direção, nos instrui, por isso que nós temos que ler materiais, nós temos que ler Bíblia, nós temos que ir atrás, porque tem que entender que esse Deus que entra na história, ele entrou numa questão social, econômica, política, ele se envolveu com esse mundo, e existe um pano de fundo por trás de toda essa história, e quando Deus está trabalhando isso, às vezes pode parecer que para nós é tão distante, mas não sei, não consigo me ligar nisso, não consigo fechar o nó nisso aqui. Mas é porque nós não temos esse pano de fundo do que a história está trazendo. E aqui havia todas essas crenças, esses deuses, essas oferendas. E como que esse povo que está começando a conhecer Deus vive no meio disso? É isso que nós precisamos entender. Começou algo novo para eles. Mas e como que é isso? E aí Deus começa a se revelar. E é isso que as Escrituras narram. Então eles poderiam ser desse medo, desse destruidor. Na verdade, o povo bíblico tomou antigos costumes dos povos vizinhos e os converteu em instrumentos de preservação e ensino da fé. No caso da Páscoa, o povo bíblico tomou uma cerimônia pagã, que girava em torno de uma magia, e a transformou em um sinal da presença salvadora de Javé, de Deus. Em outras palavras, a nova celebração da Páscoa mostra que a fé não é um dado doutrinário ou mágico, mas um gesto da história de Javé. O Deus da história, o Deus entrando na história. Então não é uma doutrina, não são ideias, pensamentos, simplesmente algo subjetivo, mas é um Deus que se fez carne. Foi nesse momento que o povo bíblico tomou consciência que a sua fé em Javé não era uma formalidade a mais entre os povos do Antigo Oriente. Javé não é definido pelo seu ser, mas pela sua atuação na história. Ele ouviu o grito angustiado dos ou das escravas do Egito e providenciou os meios para a libertação deles. Põe para mim, por favor, Fabiano, Êxodo 3. E aí fica muito claro para nós a tal da transcendência e a imanência de Deus. Vamos lá. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e, chegando ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele, por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu, tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele vai sempre voltar, porque nós precisamos ter esse entendimento global, esse pensamento holístico da palavra de Deus. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse, por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa de seus capatazes, sei bem quanto eles têm sofrido. Até aqui está bom. Amém? O Deus transcendente que está à parte da criação. Por quê? Porque Ele é o Criador. Ele é fora, Ele não se limita a esse globo terrestre, a esse cosmos, Ele está acima. Por isso Ele é transcendente, Ele é além. Mas o que é mais lindo da parte de Deus é a sua imanência. Que um Deus, que é transcendente, que está acima de tudo, se faz carne, por causa de um povo que Ele quer alcançar. E aí toda vez que eu olho isso, eu penso nisso, eu sempre imagino assim, Deus atrás daquela cortina do palco,
E ele pega e ele abre e ele mostra as caras. Ele aparece. Ele vem. Diz que Deus ouviu, Deus viu o que aquele povo estava vivendo. Não passou um dia sequer que Deus não soubesse o que eles estavam vivendo, Lori. Deus sabia tudo. E chegou o tempo onde ele disse: agora eu vou celebrar a Páscoa com vocês. Eu vou começar a ensinar a vocês algo. Eu vou começar a me revelar ainda mais a vocês. E é isso que o texto está dizendo para nós. Ele ouviu o grito angustiado dos escravos do Egito e providenciou os meios para a libertação deles. Então, a celebração da Páscoa, agora reformulada e ressignificada, passa a afirmar que a fé bíblica é histórica. Ela teve um tempo, ela aconteceu. Ela faz parte das nossas vidas. E que tem seu fundamento aonde? Nos acontecimentos salvíficos relatados nos livros de Êxodo, Números, Deuteronômio. E agora pensando no outro ritual da Páscoa, relatado em Êxodo 12, provavelmente representa a segunda forma litúrgica mais primitiva entre todas incluídas do Antigo Testamento. Então, ao tornar-se esse povo sedentário, esse povo que tem terra, que tem profissão, que tem vida, o povo de Israel mudou substancialmente seu sistema de vida. De escravo se tornaram livres. De pastores se tornaram agricultores, profissionais, enfim, se tornaram tanta coisa que Deus pode fazer por nós. E de seminômades tornaram-se sedentários. A história da salvação do Egito não é ensinada nas casas e nos cultos como uma doutrina, mas como um fato histórico, isto é, um milagre de Deus ocorrido na história de seus pais. Ele está falando isso aqui lá atrás. Ele está dizendo para eles: ei, passa de geração a geração, Mateus, passa de filho para filho. Por que nós celebramos isso, pai? Celebramos isso porque o Cordeiro Pascal veio. Celebramos isso porque fomos libertos da escravidão do Egito. Fomos livres de Faraó para a vida. Fomos livres da morte para a vida. Tem um motivo, tem um porquê, tem quem fez. E é isso que ele está ressaltando. Então, não se trata de uma doutrina, de algo subjetivo, algo simplesmente, uma ideia legal, uma filosofia. Não. É um fato. É alguém que entrou na história, por mim e por você. E aí a beleza, aí a grandeza de tudo isso. A fé em Javé, através da celebração da Páscoa, tornou-se uma força transformadora. E nós temos falado muito aqui de se promover transformação. E quem faz transformação é só Deus. O nosso papel é ser uma torneira que deixa o fluir de Deus rodar. Promover algo, compartilhar. Aí Deus chamou. Aqui Deus está chamando o povo, dizendo: eu quero que vocês façam parte. Isso vai acontecer, mas vocês vão se reunir, vocês vão estar vestidos dessa maneira, vocês vão fazer dessa forma. Deus chama a gente para participar da missão, para fazer parte daquilo que Ele está fazendo. Isso é Páscoa. É vida com Deus. O nome da festa... Então, a fé em Javé, através da celebração da Páscoa, tornou-se uma força transformadora. Então, agora eles passam do medo para a coragem, da magia, dos atos, daquilo que era feito, dessas crenças que aconteciam, para atos concretos da atuação de Deus na história. Deus libertou. Se tornou da escravidão para a liberdade. O nome da festa, peça, saltar, o saltar do vento destruidor, demoníaco, passa a significar, em conexão com a história da libertação dos hebreus, passar por cima de, saltar para a liberdade. O sacrifício de um cordeiro deixa de ser um simples sacrifício de sangue para se tornar uma memória dos atos salvíficos de Jafé. Deus está tirando eu e você de dentro desse ritualismo, dessa religiosidade, dessa maneira de pensar, de práticas, simplesmente por práticas, por tradição, dizendo: ei,
Tudo isso é porque eu me relaciono, é porque eu me aproximo, é porque eu salvo, eu resgato, porque eu faço parte da história com você. Sou eu que estou com você. Então, um resumão, aqui ele sempre gosta de fazer, né, aquele ponto a ponto, daí eu nem precisei fazer, porque o cara que fez o resumão, então eu peguei, né, compilei aquilo que, como a minha cabeça conseguia pegar, porque eu aprendi uma coisa, não queira ficar colocando coisa que você não domina, que você não sabe, que você não entendeu. Já fiz isso, larguei mão. Se renda àquilo que você tem capacidade de falar, aquilo que você pode fazer. Então ele dá um resumo dizendo, a Páscoa pré-mosaica é marcada pelo medo, entenda, a festa pré-mosaica, nós estamos voltando lá, gente, a primeira Páscoa, nós estamos falando aqui da origem da Páscoa, desse início, entendendo o que a Páscoa é para nós hoje. Você começa a ligar os pontos. Então ele vai dizer, a Páscoa pré-mosaica é marcada pelo medo do exterminador. O ritual tinha algo de magia para afugentar os males. É bom lembrar, olha interessante, é bom lembrar que nessa época o povo sacrificava os primogênitos recém-nascidos para ganhar favores divinos. Aqui ele faz uma menção de Gênesis 22. O que a gente tem em Gênesis 22? Deus pedindo Isaac como oferta. Só que Deus não é esse Deus que faz isso, e Ele provou isso. Ele não é desse jeito aí, não. O Deus da história é quem se dá. Então Deus aqui está querendo desmantelar todos os deuses do Egito, todas essas heresias, essas mentiras, dizendo, ei, isso é tudo balela, meu povo. Eu sou a oferta. Olha que lindo da parte de Deus. O povo bíblico tomou todos os costumes e práticas pagãs e os passou pelo crivo da fé já vista. Deixa eu só abrir de novo aqui um... Irmãos, quando ele cita esse texto, ele fala de Gênesis, é porque quando eu e você hoje pensamos e olhamos para esse texto, fala, mas que loucura, eu jamais daria o meu filho. Mas é isso que nós precisamos entender, a Bíblia tem uma narrativa histórica, tem uma maneira de ser, tem uma forma de se interpretar, e nós precisamos olhar para ela e buscar, Deus me ajuda. Porque para nós não faz sentido, mas para aquele camarada, Abraão, fez sentido. Tinha algo que rondava os pensamentos na época, a maneira de ser. E Deus ali está se revelando, é algo que era desconhecido deles. Poxa, Deus chama o cara e diz, ó, venha andar comigo, larga tudo e venha. Mas como assim? Aí nós vamos achar que é tão fácil assim? Não, questionamentos, dúvidas, lutas, batalhas. Mas ali o que prova o Deus da história é que Deus move o coração daquele homem a oferecer. Porque esse Deus se revela, esse Deus se encarna, esse Deus se apresenta, e sai da subjetividade, sai da transcendência e vem para a terra. Amém? Tanto no sacrifício dos primogênitos, de Gênesis 22, que ele citou, como no ritual da Páscoa, o povo bíblico converteu tais cerimônias às práticas e confissões de fé já vistas. Em ambas situações, o medo prendia as pessoas e forçava-as a praticarem cerimônias inúteis e criminosas. Olha o que gerava a morte dessas pessoas, o medo. E o Aquiles bate isso na tecla conosco hoje, do medo, porque a gente não vive essa realidade aqui que eles viveram. Mas olha o que o medo faz, o medo aprisiona, olha as atrocidades que o medo pode gerar no meio da família, no meio do nosso coração. Porém, foi Javé quem abriu os olhos do povo bíblico. Ele se tornou um missionário entre as nações para anunciar as boas novas. Bia, Ele que veio te alcançar, Ele que te procurou, Ele que te ama. Lucas 2:10, está lá os pastores cuidando das ovelhas, todo mundo cabreiro lá cercando as ovelhas, e de repente um anjão aparece. E ele diz, ei, não se assuste, até parece brincadeira, né? Parece um fantasma do teu lado, não me assuste, né? Não, fica de boa, como assim? Mas ele tem um recado para aqueles homens, e o texto diz, não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria
para todo o povo. Qual é? Hoje, em Belém, cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Deus da história, preparando o caminho, Mateus, se encarnando, fazendo tudo por nós, só dizendo, segue aqui, cara, só se mantém firme, pronto, preparado, atento. É só isso que Ele pede para nós. É Ele que faz, é Ele que age. Páscoa. A Páscoa anuncia o fim do medo e, consequentemente, a confirmação da confiança de Deus. Estamos indo, é a última, fiquem tranquilos. A celebração da Páscoa não é uma cerimônia de nostalgia do passado. Não é uma festa da saudade onde heróis e heroínas são lembrados, e por seus atos de valentia também não é um ritual que procura romantizar o passado, lembrando e homenageando certas figuras da história. Nós sabemos que o povo judeu não crê que Jesus é o Messias. Eles atribuem a Moisés, o libertador, o cara. Mas a obra salvífica é do Cordeiro Pascal, é do Messias, é do Cristo que nasceu. Então a Páscoa não é nós ficarmos lembrando, foram libertos. Faz todo sentido para nós, o que isso representou, Deus mostrando, disse, como é que eu vou contar para esses caras o que eu vou fazer e o que eu quero deles. Então eu vou fazer um enredo, e Deus faz um enredo. Deus faz uma forma de se manifestar, de se apresentar. E a Páscoa é uma delas. Olha o símbolo que isso tem, pensa como o Evangelho todo. O que isso significa para nós lá atrás, Deus já nos dando salvação lá atrás. Nem nascido éramos. Na Bíblia, 2 versos sobressaem, e o Aquiles, ele é mais ou menos assim, você vai falar com Aquiles, tá, você quer que ore, por exemplo, tá, mas ora pelo quê? Essa objetividade dele, essa clareza, às vezes me deixa em pânico, que eu não sei, às vezes, externalizar, expressar o que o meu coração está sentindo, e ele, cara, vai, parece aquele carro velho que fica dando aquela partida, e a bateria começa a ir, a arriar, vai, cara, liga esse troço uma vez. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele fala muito de verbo, o Aquiles fala muito de verbo. O texto bíblico vai dizer para nós que ele é o verbo. É algo vivo, é algo em movimento, é algo que acontece, é algo real. Então, na Páscoa, nessa celebração da Páscoa, fica forte 2 verbos, que ele vai trazer ao texto, no texto, depois você pode ler Gênesis 12, Êxodo 12, você vai ver. O tempo inteiro ele está dizendo, resgata, lembra, fala, compartilha. Então, lembrar e esquecer, esses verbos são muito fortes na Páscoa. Lembrar e esquecer. E é aquilo, esquecer, sim, se ele está pedindo para lembrar, teco, é porque você pode esquecer. Quando o texto fala para nós, ame, é porque nós podemos não amar. Deus o tempo inteiro está dando recado, está dizendo algo para nós, ei, se mexa, se movimenta, Deus está dando um choque na gente, vai, cara. O que é a Páscoa aí para mim e para você? Que símbolo? O que representa? É algo só utópico, distante, longe? Ou é algo que faz parte da tua vida hoje? E você diz assim, eu estou de pé hoje, porque um dia houve uma libertação. E um dia iniciou uma história linda para salvar a raça humana. Então, na Bíblia, 2 versos sobressaem. Lembrar e esquecer. Quando a Bíblia apela para que o povo lembre dos grandes atos de Javé, lá em Êxodo 13:3, ela está procurando construir um futuro da nação. A memória dos grandes atos salvíficos de Deus mobiliza a fé da sociedade e fortalece o povo para esperar as boas novas do reino de Deus, que todos nós estamos esperando, se concluir no todo. Já, mas ainda não. É esse o momento que nós vivemos. E por que esquecer? Ele deixa uma frase assim, uma tônica, só dizendo, esquecer o que Deus fez e faz,
significa a tragédia da humanidade. Aí, irmãos, por que ele está falando isso e o que eu linkei com isso? Nós estamos falando da Páscoa. Nós estamos falando de um ato salvífico, de um fato que aconteceu, de alguém que se ofertou, porque ali foi justiça de Deus. A ira de Deus foi estabelecida ali, só que não chegou a nós. E para aquele povo também não chegou. Por quê? Porque houve um sacrifício, não passou batido. Um animal morreu. Um animal morreu. Então, quando ele fala do esquecer aqui, eu linkei um ponto assim, legal. Eu esqueço do ato salvífico, Dani, que Deus fez. Eu esqueço da libertação, Bruno, que Deus fez. Mas sabe do que eu lembro? Do ovo. Eu lembro do coelho. Eu lembro lá sei eu do que está sendo criada, de tanta coisa, tanta mentira. Por que ele está dizendo para lembrar, para manter, para perseverar nisso? Porque nós podemos esquecer, e nós ficamos tão chulos, tão perdidos, tão inúteis, tão distantes daquilo que Deus fez por nós. E isso se torna tragédia para a minha vida e para a tua vida. Irmão, ande longe de Deus, deixe Deus, pare de ser grato a Deus, vai levando. Você vai ver o buraco que você vai se meter. Não se esqueça, Páscoa é ato salvífico de Deus por você, que precisa ser mantido pela igreja do Senhor e proclamado às nações. Celebrar a Páscoa é resgatar os atos salvíficos de Deus no passado, acreditando que Ele possa fazer o mesmo entre nós no dia de hoje. A memória do passado salvífico, seja da libertação no Egito, seja da vida e obra de Jesus Cristo, que é o que nós temos hoje para nós, restaura as forças dos crentes celebrantes para o testemunho. A Páscoa gera algo em nós. Na verdade, a memória carrega o sentido de redenção, de libertação, seja dos atos salvíficos de Deus através da história, bem como a redenção das causas justas do passado. Assim, a memória resgata tanto a vida e a obra de Jesus, como a luta dos pobres pela dignidade de viver. Pela memória, redimimos o desejo e a luta deles. Assim, se esquecermos os desafios do povo de Deus no Antigo Testamento, os ensinamentos de Jesus Cristo ou os anseios justos do povo fiel, pomos a perder o sentido desses projetos. A intenção da celebração da Páscoa é afirmar que cada geração de celebrante tem o dever de pôr em prática os verdadeiros e justos projetos das gerações do passado. Irmãos, ele linka eu e você com aquele povo. Por quê? Porque nós somos o mesmo povo de Deus. Somos o povo que recebemos a palavra. Somos esse povo que professamos o Cristo, o Messias. Olha a ligação que ele faz. Ei, você vai deixar tudo aquilo que viveram, que pagaram o preço, que lutaram, que chegou a você, gentil, escravo, perdido. E tantos adjetivos que nós poderíamos colocar para nós. Vocês foram alcançados porque houve um desenrolar da história. Porque Deus se moveu por meio de homens e mulheres. E o Aquiles aqui citou, dizendo que depois no período monárquico, a celebração da Páscoa foi destituída, foi esquecida. E se eu não estou enganado, ele cita que Oséias é um que ainda fala para o Reino do Norte, está lá berrando, dizendo, ei, cadê a Páscoa? Cadê a celebração que vocês precisam fazer? E depois o rei Josafá, que vai lá e faz uma reforma, e traz Cristo para o centro novamente. E lá no templo eles oferecem. Como que está a nossa oferenda a Deus? Como que está a nossa vida diante de Deus? O que é a Páscoa para mim e para você? É um belo ovo? Como esses dias nós fomos pegos no mercado para dar entrevista. E agora eu quero dar uma saída aqui para minha amiga, me foge até o nome, a Thaís, que me tirou um monte e fez meme comigo, porque filmaram eu e a Kelly no mercado, eu e o João. E eu tinha pego um vinho, posso falar aqui? E eu tinha pego um vinho. E irmãos, eu não bebo, estou sendo introduzido a tomar uma tacinha de vinho, a conhecer o vinho, beleza. Só para o sagu.
Daí eles fizeram lá, eu com a garrafa na mão, porque na hora eu fui falar tão ingênuo e tal, e levantei a garrafa, sabe que eu me mexo muito, e saiu na câmera. E aí, colocaram lá, isso aqui é para ceia. E daí zoaram um monte. Mas esse povo aqui, eles bebiam, eles comiam, tudo para a glória de Deus. Então, quando eu faço para a glória do meu Deus, Thaís. Me deixe ser livre. Eu estou brincando com ela, viu? Isso é só brincadeira. Somos livres ou estamos na escravidão ainda? Somos um povo que tem território? Que tem nação? Ou continuamos perdidos? Continuamos sem rei, sem Deus, sem Senhor? Como que está a tua vida? Como que está a minha vida? O que é Páscoa para nós? Então, quando aquela repórter veio me entrevistar, ela queria forçar que eu deveria comprar os ovos. Eu não compro ovo, eu acho um absurdo o preço, eu não pago para o João. Não é que o João não valha. O João vale mais do que um ovo. E ela forçando eu a dizer algo que eu não queria dizer. Eu nem venho. Daí acabou que no final parece que eu me contradisse. A Kelly falou, ó, você falou e terminou, não entendeu nada. O que importa é que é parecido na TV. O João foi filmado, todo faceiro. Irmão, somos livres. Estamos ceando com Ele. Então, a intenção da celebração da Páscoa é afirmar que cada geração de celebrante tem o dever de pôr em prática os verdadeiros e justos projetos das gerações do passado. E eu queria chamar o pessoal do louvor aqui agora. E eu queria que vocês, nós juntos aqui, com o instrumental, depois a Ju, se quiser vem junto, pode vir cantar uma canção. Mas eu queria que nós agora juntos ministrássemos. Eu queria, num ato de fé diante de Deus, colocar isso que nós ouvimos. Queria ler uns trechos das Escrituras e terminar esse tempo orando e entregar aqui para a Ju, depois eu não sei quem vai finalizar. Amém? Deu para entender, irmãos? Não sei se conseguir, mas às vezes parece que explode a cabeça do ser humano e entender aquilo que Deus é, Deus tem, Deus faz. Mas creia que aquilo que Deus fez lá atrás, Ele continua fazendo hoje pela tua família. Ele continua sendo resposta de oração. Ele continua ouvindo o clamor. Ele continua sendo esse nosso intercessor. Ele é o sumo sacerdote, Ele é o único que é permitido a fazer isso. Ele é o santo. Põe para mim Filipenses, por favor, Fabiano, 2:6. Depois eu vou para casa agora, já falo assim, puxa, fui falar de vinho lá na igreja, as coisas, fico daí pirando, aquela e relaxa. Filipenses 2:6. Ministrem o Deus de vocês agora. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Uau! Me apego em tanta coisinha. Ele, como Deus, abriu mão. Olha o que o texto está dizendo, embora sendo Deus, volta um pouquinho, embora sendo Deus, não considerou, Ele abriu mão, Ele disse, tudo bem, deixa isso para lá. Sou servo, sou obediente. Não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Próximo. Em vez disso, graças a Deus, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Qual que é o próximo? Humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare
que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. A Páscoa tem a centralidade que é o Cordeiro Pascal, é o Cordeiro vivo. Mateus 20, 28. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. E nós queremos ser servidos. Sai fora dessa. Mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Páscoa, sacrifício, oferta. João 29, não precisa abrir, se quiser abrir daí 1 Coríntios 5, 7 e 8. 1 João está vivendo o tempo dele aqui na terra, cumprindo a missão, Marta, que Deus chamou ele para fazer parte dessa história de redenção. E de repente ele vê Jesus caminhando lá e ele diz assim: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Páscoa! 1 Coríntios 5, 7 a 8. Um fato, uma oferta. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. O que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão de sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Irmãos, nós mantemos a Páscoa, nós declaramos de fato que vivemos a Páscoa, vivendo a nossa vida sem fermento, porque ali o povo estava fazendo atrocidades, estava havendo uma baixaria na igreja, e daí Paulo tem que vir e trazer dizendo: ei, se purifiquem, vocês são os pães sem fermento. Nossa Páscoa, ela continua com essa vida de devoção, de entrega, de derramar. 1 Pedro 1,18, Fabiano, por favor. Vai ser de 1,18 a 21. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, Páscoa, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. E aí? Que é o Cordeiro Pascal para mim e para você. Eu queria agora, se você pode, fique de pé. E dentro disso que você ouviu, que nós pudéssemos agora orar a palavra de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos e você fosse falando com o teu pai. Eu peço licença para me ajoelhar aqui e ler as Escrituras Sagradas. E vocês podem ir ministrando, tocando, louvando a Deus. Não precisa abrir, feche seus olhos e deixe Deus falar contigo. Apocalipse 4. Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo como um toque de trombeta. A voz disse: suba para cá e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. E no mesmo instante fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele.
Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Um arco-íris com brilho semelhante ao da esmeralda circundava seu trono. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usando coroa de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, e na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro tinha rosto de homem e o quarto era como uma águia em voo. Cada um dos seres vivos tinha 6 asas inteiramente cobertas de olhos por dentro e por fora. Dia e noite repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, aos 24 anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre. Colocam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és o digno, o Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem, porque as criaste segundo a tua vontade. Páscoa nos leva a um único ambiente de rendição, de entrega, de joelhos no chão. Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora e lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro e o selo e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos 24 anciãos me disse: não chore, não chore, veja o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória, ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre os tronos e os 4 seres vivos, e no meio dos 24 anciãos tinha 7 chifres e 7 olhos, que representavam os 7 Espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo, e entoavam um cântico novo com estas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com seu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos. Cantavam com forte voz: digno é o cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra e glória e louvor. Louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao cordeiro para todo o sempre. Espírito Santo de Deus, nós oramos nessa manhã, com essa liberdade que o Senhor nos dá, com essa ousadia, com esse desejo e essa fome, Deus, de entrar nesse lugar mesmo, Deus, da Tua presença, onde nós estamos com a presença do Autor e Consumador da nossa fé, da nossa vida, da nossa história. Nós queremos nessa manhã entregar as nossas famílias e queremos dizer: Senhor, nós queremos renovar o compromisso, Deus, de ensinarmos os nossos filhos, a nossa família, o que é a Páscoa, o que significa isso para nós, o que representa nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, vem com a Tua verdade sobre os corações, vem com o Teu poder sobre cada ser aqui, vem tirar toda mentira, todo ato religioso, todo pragmatismo, toda inverdade em nome de Jesus, mas sejamos tomados da verdade de Deus, em nome de Jesus. Assim como Paulo ora que os teus olhos sejam iluminados,
Espírito Santo de Deus, vem abençoando o teu povo, vem trazendo os teus ensinos, Deus, e que nós continuemos firmados no Cordeiro, porque não há nada, se tirar o Cordeiro não há nada, é só rito, é só mentira, é só vida religiosa, é só farisaísmo, é só Deus mentira, em nome de Jesus. Hipócritas, Espírito Santo de Deus, me ajuda a viver debaixo, me ajuda a viver sobre o alicerce que é o Cordeiro vivo, a esse que merece toda a honra, toda a glória, ao único que lhe é permitido abrir o livro. Espírito Santo de Deus, que nesse mês, Deus, onde estamos pensando sobre a Páscoa, eu oro, faz uma reviravolta no meio do teu povo. Mexe nos corações, vasculha, e tudo aquilo, Deus, que é fermento, tudo aquilo, Deus, que é, Pai amado, enganoso, tudo aquilo que não faz parte do Senhor e da sua santidade, tira do meio do teu povo. Mas que vivamos uma vida em obediência, em louvor, em glória, e continuemos declarando: Santo, 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 Santo é o Senhor, Santo, 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 Santo é o Senhor. Que a nossa vida expresse, Deus, essa gratidão pela memória, Deus, da libertação do teu povo lá atrás. Mas que acima de tudo, Deus, além de ser uma libertação, foi Deus amado que desencadeou uma oferta, uma entrega, o Deus encarnado, o Deus que se fez carne, o Deus que apanhou, o Deus que foi xingado, o Deus que foi mal compreendido. Espírito Santo de Deus, traz luz nas nossas casas, traz luz nos nossos caminhos, nos ajuda a sermos sinceros cada vez mais com o Senhor, e que nós aqui como povo de Deus, continuemos a celebrar o teu nascimento, a tua vinda, o teu sacrifício e a tua ressurreição, porque o Senhor ressuscitou e a Páscoa celebra a ressurreição do Senhor. Celebra, Deus, o teu poder sobre a morte, a tua supremacia sobre governos, sobre poderes, sobre homens. Espírito Santo de Deus, eu oro, vem sobre nós, e nessa manhã traz, Deus, liberdade aos corações, e aquele Deus que se sente preso, se sente enfraquecido, se sente, Deus, fraco, em nome de Jesus, vai renovando as forças, vai purificando a mente, vai enchendo os corações, vai trazendo vida, vai curando das enfermidades, vai fazendo, Deus, com que viva o seu propósito. Jesus, nessa manhã, te adoramos e celebramos, e Pai, não tem palavras que possam expressar, mas eu creio, Deus, que a melhor maneira, Deus, se podemos se posicionar diante de Ti, é nos dobrando o joelho, é nos colocando diante da Tua face, é pedindo misericórdia e sendo grato ao Senhor por tudo que o Senhor fez, e dizendo: Senhor, quero participar da Tua missão. Por isso, igreja, viva a missão de Deus, faça, cumpra, execute aquilo que Deus chamou. Todos nós somos membros, líderes, pastores são membros, o único cabeça é Cristo, Ele é o cabeça. Nessa manhã nós te entregamos a nossa vida, nós te entregamos os nossos lares, e nós declaramos, Pai, que nós queremos continuar firmados no que a Bíblia nos ensina, nos costumes, Deus, na prática, no sentido, Deus, daquilo que é perfeito no Senhor, aquilo que é santo no Senhor. A esse memorial, a essa lembrança, a esse resgate do que o Senhor começou lá atrás. E hoje nós podemos olhar de uma maneira profética e saber: o Senhor vem. E um dia o Senhor vai fechar todo esse enredo conosco, sentados à mesa. Obrigado, porque o Senhor é esse Pai maravilhoso, o Senhor é esse Deus poderoso, em nome de Jesus. Deus abençoe.